Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje a grata satisfação da apresentação do nosso irmão Ricardo Apolinário vai falar sobre o Evangelho de João, sobre o discípulo amado, sobre toda já a evolução, já a história de Cristo já encarnado, né? Como se procedeu, quem era João. Então, vai fazer, como diz o nosso irmão Max, né? Provavelmente é uma degustação, porque o Evangelho ele é extenso no sentido de aprofundamento, né? Aprofundamento, e cada versículo daquele você se aprofundar e tentar entender a mística que há por trás daqueles ensinamentos, né? Não só uma leitura superficial, mas tentar entender qual o ensinamento que Jesus queria realmente passar em cada versículo ali que o apóstolo João nos traz. Vou passar a palavra então para o nosso irmão Ricardo. Ricardo, está a sua palavra? Beleza, obrigado, irmãos. Boa noite. Jorge, posso compartilhar aqui? Sim, Está aparecendo? ainda Ah, não. ainda não, agora sim. Então, tá, beleza. Então, pessoal, boa noite. Então, eu vou ter a grata satisfação de falar sobre o Evangelho de João. Eu estava até comentando anteriormente ali com o Jorge que a gente vai pegando 2 semanas, 3 semanas, a gente vai vendo alguns áudios, alguns vídeos, e aí a gente vai compilar, a gente sempre deixa para a última hora. Mas eu achei interessante deixar isso escrito, e depois eu vou encaminhar ali no grupo em PDF, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, deixa eu repassar aqui os slides, então. Então, aqui nós estamos na comendadoria, e eu vou começar falar sobre os evangelhos canônicos antes de entrar no Evangelho de João. Então, é o seguinte, o evangelho, tá, vem de origem grega, que significa boa nova ou boa mensagem. E o evangelho, então, é o anúncio de que Jesus trouxe o reino de Deus ao mundo através da sua vida, morte e ressurreição. E a gente fala que é uma boa notícia, por quê? Porque o evangelho promete vida eterna em Jesus Cristo, dá a possibilidade de se tornar filho de Deus, garante a herança celestial, promove o amor, a justiça e a obediência às leis de Deus. O Evangelho segundo João, também referido como Evangelho de João, o quarto Evangelho ou simplesmente João, é um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Quando se fala canônicos, né, nós estamos falando de cristãos, estamos falando de evangelhos, de textos com inspiração divina. Existem, né, os evangelhos apócrifos que a igreja primitiva coloca que não tem a inspiração de Deus, e esses 4 evangelhos, né, que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são inspirações de, do Espírito Santo de Jesus, de Deus, tá? Então, é o seguinte, e aí, dentro dos 4 evangelhos, 3 são chamados de evangelhos sinóticos, que são os de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos porque a palavra sinótica quer dizer que eles se assemelham, eles complementam um ao outro. E o evangelho de João, ele é um evangelho meio diferente desses 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, ele foi escrito para que os judeus pudessem entender Jesus. O Evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos, e o Evangelho de Lucas é escrito para os gentios. Vou falar então sobre o Evangelho de João. Por que estudar o Evangelho de João? Durante um período de crescente perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia e disputas sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João registrou seu testemunho do Salvador. O apóstolo João, ele era o mais novo dos apóstolos.
e foi o que morreu de morte natural. Ele viveu, pelo que o pessoal comenta ali, perto de 90 anos. Então, ele escreveu o Evangelho no final da sua vida. Então, ele foi o único que sobreviveu e o único que poderia testemunhar, né, que esteve junto com Deus, com Jesus. Estudar o Evangelho de João pode ajudá-lo a vir a conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo. O relato de João ensina que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. Quem escreveu o Evangelho de João? Então, como eu comentei, foi o apóstolo João. Ele é conhecido como o discípulo que Jesus mais amava. Ele era irmão de Tiago, e que também era apóstolo, e era um pescador judeu. Ele era filho, né, de Zebedeu e Salomé, e se diz que possivelmente Salomé poderia ser a irmã de Maria. Isso quer dizer que João poderia ser primo de Jesus. E ele também tinha um apelido na época de Filho do Trovão. Filho do Trovão na época queria ser assim, era um cara muito esquentado, ele gostava de brigar, de discutir, não tinha muita paciência. E durante a vida de João, ele vai absorvendo a parte né, do amor ao próximo e vai mudando essa característica dele. Então, quando e onde foi escrito? Tá? Estima-se que tenha sido escrito em 80 e 100 depois de Cristo. E os antigos escritores cristãos do segundo século depois de Cristo presumiram que João escreveu em Éfeso, que na Ásia Menor, onde agora é a Turquia. Ele também, durante sua vida, ele esteve exilado em Patmos, onde ele também escreveu o Apocalipse. Então, ele teve também essa participação no Apocalipse. E ele era tão amado por Jesus que a mãe, né, a mãe de Jesus, Maria, ele levou a Maria para Éfeso também. E ele era um líder da igreja da região. Para quem e por que o Evangelho de João foi escrito? João afirmou que seu propósito ao escrever esse livro era persuadir outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele traz evidência que o Messias nasceu, cresceu, viveu entre nós, desenvolveu seu ministério, foi morto, ressuscitou e cumpriu sua missão na Terra. As características marcantes do Evangelho. Dos 7 sinais relatados por João, 5 não foram registrados em nenhum outro evangelho, por isso que eu comentei que ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão muitas informações sobre o ministério de Jesus na Galileia, João registra muitos acontecimentos ocorridos na Judéia. O Evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. Na época que João escreveu, né, na época da igreja primitiva, estava existindo algumas heresias em relação e algumas vertentes do cristianismo, né? Por exemplo, o docetismo, que dizia que Jesus não existia em carne, não era um ser humano. E também tinha o gnosticismo, que era a mistura do judaísmo com a filosofia grega. Então, a partir dessas, né, heresias, João sentou e escreveu o Evangelho para dizer que Jesus era Deus em carne e encarnado na Terra. Outra suposição também é que na época que foi escrito, ele possa não ter, porque foi escrito em grego, ele pode não ter escrito, mas né, ele ter ditado para alguém escrever o Evangelho.
O Evangelho de João, ele também é conhecido como o Evangelho dos Diálogos. Então, nós temos os diálogos de Nicodemos, a mulher de Samaria, judeus na festa dos tabernáculos, a mulher adúltera, a parábola do bom pastor, instruções privadas aos discípulos, encontro com os discípulos no mar da Galileia. Além de ser conhecido como Evangelho dos Diálogos, ele também é conhecido como Evangelho dos Sete Sinais. Ele é colocado sinais ao invés de milagres, porque eles colocam que os sinais eles têm a presença de Deus. Todas esses milagres que aconteceram são sinais que Deus esteve presente. Então, dos sete sinais tem as bodas de Caná, a cura do filho de um funcionário, de um nobre, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e ressurreição de Lázaro. E ele também é conhecido como o Evangelho do Eu Sou. Nos seus escritos ele coloca que Jesus eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira. Agora eu vou falar um pouco resumindo os capítulos, tá? E eu vou depois mencionar 2 capítulos que eu destaquei. Então, no capítulo 1, João testifica a divindade e missão pré-mortal de Jesus Cristo, como de proporcionar a salvação a todos os homens. João registra o batismo de Jesus, João Evangelista registra o batismo de Jesus e o chamado de alguns discípulos. João, capítulo 2 a 4, Jesus Cristo transforma água em vinho, ele ensina Nicodemos sobre o renascimento espiritual e testifica a mulher na fonte que ele é o Cristo. Jesus cura o filho de um nobre. João, capítulo 5 a 7, o Salvador cura um inválido no tanque de Betesda e proclama seu poder e sua autoridade divinos. Ele alimenta mais de 5.000 homens em preparação para o seu discurso sobre o pão da vida. Proclama que ele é o Messias e declara na festa dos tabernáculos que somente aqueles que o recebem podem alcançar a vida eterna. João de 8 a 10, por meio da experiência com a mulher apanhada em adultério, Jesus ensina sobre a compaixão e o arrependimento. Ele declara a si mesmo como Jeová, o grande eu sou, cura um homem que nasceu cego e descreve-se como o bom pastor que ama e dá a vida por suas ovelhas. João 11 a 13, Jesus traz Lázaro de volta à vida, mostrando seu poder sobre a morte. Ele entra triunfante em Jerusalém. Durante a última ceia, Jesus lava os pés de seus discípulos e os ensina a amar uns aos outros. João 11 a 16, Jesus instrui seus discípulos sobre a relação entre o amor e a obediência. Ele promete ensinar o Consolador, o Espírito Santo, e ministrar pessoalmente os seus discípulos. Ele declara que é a videira verdadeira e que venceu o mundo. João 17 a 19, Jesus oferece a oração intercessória em favor de seus discípulos e daqueles que crerem em seus ensinamentos. Ele é traído, preso, julgado e condenado. Depois de sofrer na cruz, ele morre e é sepultado. João 20 a 21. Jesus Cristo, agora ressuscitado, aparece a Maria Madalena no jardim do sepulcro e depois a alguns de seus discípulos em Jerusalém. Ele aparece a 7 de seus discípulos no mar da Galileia e encarrega Pedro de liderar seus discípulos ao ministrar às pessoas. Então, dentro dos capítulos, eu escolhi 2, eu escolhi o capítulo 1 e o capítulo 17. O capítulo 1, ele é bem conhecido, né? Ele
E ele é muito forte também porque ele conta que Jesus Cristo ele esteve antes do nascimento do universo. Ele já estava aqui antes de ser encarnado. Então, eu vou colocar aqui. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Só para colocar aqui, quando se fala a palavra, né, e tem alguns escritos, alguns textos que colocam verbo. Na origem grega, eles querem tem a palavra logos, que ele até um pouco, ele abrange a palavra verbo, a palavra palavra. Para os gregos, logos, ele quer dizer que é a ordem do mundo, é o anima-mundo, é a alma do mundo. Ele é a ordem, é a sustentação do universo, ele é o propósito do universo. Então, quando João fala em logos, ou fala em palavra, ou fala em verbo, ele quer dizer que essa força vital de todas as coisas, a organização de todo o universo, a base de toda a racionalidade era Deus. E ele se encarnou e esteve entre nós. Tá? Dando continuidade aqui, com João 1, João 1. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, para os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim e superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, esse é o João 1. É um capítulo bem conhecido, e bem forte. Eu acho que eu acho que ele coloca, né, como eu comentei, ele foi escrito para a época, né, para as heresias que estavam acontecendo, que Jesus não existia, que Jesus não era, era um fantasma, colocavam isso também, que ele não era carne. Então ele quis colocar que ele era Deus e se encarnou, né, aqui na Terra. Eu vou também falar sobre o João 17. A hora que eu estava fazendo o resumo, eu estava vendo sobre a parte da oração intercessória. E eu achei bem interessante, assim, foi que me chamou, de todos os capítulos, além do primeiro, que é conhecido, esse capítulo também me chamou a atenção e parece que o meu coração trouxe, né, quis trazer esse capítulo para vocês. Então, o capítulo 17 é a grande oração intercessória. Jesus a fez ao Pai Celestial pouco antes de ser crucificado, em favor de seus discípulos e de todos que habitavam nele. O que Jesus pediu na oração intercessória? Que seus discípulos e todos que seguissem conhecessem o Pai Celestial, que tivessem a vida eterna,
que fossem um com ele e com o Pai. Que o mundo conhecesse que Jesus foi enviado pelo Pai, que o mundo soubesse que o Pai amava Jesus e os amava da mesma forma. Então, o capítulo 17 começa, Jesus, né, fala com o Pai, que são os primeiros versículos. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Agora a parte que ele ora pelos discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, pois para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, e eu também não sou. Não rogo os que tires do mundo, para que os protejas do maligno. Eu não sou do mundo, como eu também não. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra e a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aí ele termina orando para todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste e que, para quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sejam e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Então, como eu comentei, né, dos 21 capítulos, eu escolhi o capítulo 1 e o capítulo 17. E aqui eu vou finalizar com alguns versículos populares, porque
o Evangelho de João ele é muito popular, ele é muito lido, ele é muito estudado. Então, alguns versículos que o pessoal, como eu falei, às vezes a gente não lê toda a Bíblia, mas a gente lê fragmentos, né? Então, alguns versículos aqui do Evangelho de João. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14:27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11:25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. A- aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Respondeu Jesus: Você me compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. Pessoal, a ideia é um resumo, tá? É sintetizar e explicar um pouco sobre João, sobre o Evangelho. E eu acredito que, dentro do que eu coloquei, eu acho que foi, como eu falei, são 21 capítulos, eu escolhi dois para não estender muito, até para a gente ter um pouco mais de tempo para a gente debater. Mas eu queria colocar que foi muito grato para o comendador Jorge me colocar o Evangelho de João, mesmo não sendo o primeiro evangelho, né? Ele é conhecido como o quarto, mas para a gente iniciar esse trabalho do Novo Testamento. Então, eu agradeço a todos pela atenção. É isso, Jorge. Eu vou tirar aqui da. Voltou. Fechou. Fechou, né? Irretocável, Ricardo. Muito boa a tua apresentação. Parabéns. Obrigado, irmão. Pegou todos os capítulos, falou sobre a história de João, né? Que eu fui diplomado, que na crucificação os outros apóstolos, né, com medo se esconderam e ele foi o que ficou com a mãe dele, né? Aí até Isso. fala, né? Essa é tua mãe. Como foi dito também, ele era jovem na época, né? Ele era um dos mais jovens, tinha acho 14, 15 anos, o João, e essa juventude dele é que também se conecta a essa questão de ele ter escrito o Evangelho mais tardio, né? Mas trazendo essa consciência de Jesus Cristo como Deus, né? Ele trouxe isso, Jesus Cristo como Deus. Essa era a missão do Evangelho, mostrar isso, né? Tanto que ele é o primeiro versículo ali que fala, né, Jesus estava Jesus estava com Deus, né? Ele era Deus, ele estava dentro de Deus. Então, já traz essa questão de ele não era apenas um humano na Terra. Ele não era apenas um mestre elevado. Não,
Ele era Deus encarnado mesmo na Terra, né? Aí tem todas as questões teológicas, né, e esotéricas, simbólicas, que a gente vai adentrar nesses assuntos ali. Mas assim, a tua apresentação foi excelente. A parte que tu falou ali do princípio era o verbo, no princípio era a palavra, né? E aí a origem se fala logos, né? Não, princípio logos, e logos significa ordem, razão, sabedoria. Então no início existia a razão, existia a sabedoria criadora, né? Esse era o verbo. Então Jesus era a sabedoria criadora. Jesus Cristo é a sabedoria criadora. E no seu Isso ato de mesmo. misericórdia com a humanidade, ele desce ao mundo. É isso aí. O Anselmo tem que dar uma saidinha. Vou passar a palavra para o irmão Gustavo Fares, se quiser se manifestar. O Gustavo também tá um pouco vai ter que sair. Então, Ricardo, irmão Ricardo, parabéns pela tua apresentação. Eu acho que o Evangelho, meu Deus do céu, ficou super bem explicado. E assim, o que eu penso que a gente pode tirar algumas lições, né, de Evangelho como conclusões. Para mim, o que mais ficou como conclusão foi que Jesus, como estava no princípio, era o verbo estava com Deus, então Jesus era Deus encarnado, né? Então, Deus, Jesus sempre existiram, né? Eles vieram também para revelar o Pai e oferecer a vida eterna para quem crê, né? Então, quem crê em Jesus vai ter acesso à vida eterna. A fé em Jesus é o único caminho que a gente tem para a real salvação. Então, o Evangelho ele não é apenas sobre milagre, mas ele fala sobre a identidade de Cristo, sobre Cristo e a missão de Cristo. Contanto que ele morreu para quê? Para conseguir nos dar acesso a Deus, para nos dar, como diz, a vida eterna, a ressurreição e a vida eterna. Então, na passagem que ele diz ali, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, ele fez isso para quê? Para nos manter conectados a Deus. Então, o que eu tinha para falar era isso. Eu acho esse evangelho maravilhoso. A gente tem várias formas também de pensar a questão no princípio era o verbo. A gente pode usar também no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente pode usar isso também para entender os nossos pensamentos, a vazão que a gente dá aos nossos pensamentos, até que os nossos pensamentos acabam se concretizando, acabam se tornando carne. Então, também tem um pouco relação com a semeadura, o que eu penso, ou o que eu semeio, a minha semente, eu planto, eu jogo a semente no chão que eu quiser, mas a plantação e a colheita é inevitável sobre aquilo que eu plantei. Então, também poderia ser entendido dessa forma, mas para mim, sim, o mais significativo é essa ligação que de Jesus querendo mostrar que Jesus era Deus, E o que eu tinha para falar era isso. Obrigado. Parabéns mais uma vez, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. É isso aí, Gustavo. Obrigado pela colocação. Irmão Jefferson, quiser se manifestar? Eu acho que a princípio ali, como o Ricardo pegou e hoje eu fiquei mais ouvindo até, né? Fiquei bem bacana ali, o Ricardo, quero te Obrigado. parabenizar realmente, tá? Obrigado, irmão. Muitas coisas assim, ó, na verdade, assim, ó, acho que eu fui uma pessoa talvez que não fui um cristão tão ativo, certo? Até peço desculpas. Até peço desculpa, mas assim, ó, então acho que eu vou deixar a palavra para os demais para mim aprender mais hoje. Mas parabéns, tá, Ricardo? Tá? Muito boa a tua apresentação. Obrigado, irmão. Obrigado, Jefferson. Irmão Klazen, quiser se manifestar, toca a palavra. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns ao irmão Ricardo pela apresentação. Achei bem bacana, principalmente a introdução ali que era sobre o assunto, mas não era diretamente o assunto, né? Buscou outras informações para agregar e fazer uma introdução ao assunto do Evangelho de João.
Isso enriqueceu bastante. E o que eu achei muito bacana também foi aquela explicação sobre o primeiro capítulo ali, que no princípio era a palavra. Eu já tinha ouvido falar também que no princípio era o verbo, e muitas vezes eu parei para pensar um pouco, para tentar compreender, e não tinha a clareza. Aí quando falou da expressão do logos, aí parece que fechou um pouco mais na minha mente o que isso quer dizer, né? E até me veio na hora em mente a lei hermética do mentalismo, que diz o universo é mental, né? Então a gente poderia fazer uma analogia, em outras palavras, está falando isso, né? Que no princípio era o verbo, então se no princípio era o logos, eu entendo logos também como um pensamento deliberado, né? Não um pensamento à toa, como se fosse algo pensado, deliberado. Eu acho que deu para sacar Uhum. essa frase, né, do início do Evangelho. Bom, o irmão Jefferson falou que nunca foi um católico muito assíduo. Eu também nunca fui muito assíduo, inclusive eu tive que trocar de comunidade para tomar a primeira comunhão, que não deixaram tomar a primeira comunhão na igreja da comunidade. Depois fui reprovado na crisma, também tive que trocar de igreja na comunidade. A igreja católica eu acho que nunca gostou muito de mim, então também tem uma cisma. Mas enfim, assim, de verdade, tem uma cisma assim com a Bíblia, né? Já falei no outro dia para vocês, eu acho que é uma história muito bem tramada. E o Evangelho de João, eu acho que ele é o evangelho que vem trazer a doutrinação, né? Como o irmão Ricardo ele também apresentou ele traz a doutrinação católica, mas ele traz a validação de toda a história bíblica, né? Eu acho que eu ainda não conheço tão a fundo os outros livros, quero conhecer, vamos estudando aos poucos, mas eu acho que ele meio que valida toda uma narrativa criada na montagem, porque a Bíblia não é um livro, né? São vários livros, como o irmão D'Angelo outro dia trouxe na apresentação dele, né? Então, é uma montagem de diversos livros. E se cria uma narrativa com essa montagem de diversos livros também. Eu acho que o Evangelho de João é aquele evangelho que está arrebatando e validando a história que está sendo pregada. Acho que é mais ou menos isso aí. Irmão Cláudio, só para, eu acho que na última apresentação, né, tu tinha falado que tu tinha, né, estava lendo Gênesis, mas também tinha lido o capítulo de João, né, o Evangelho de Isso. João. Então, assim, eu acho que é interessante que, mesmo né, a gente ainda não conhecendo toda a Bíblia, a gente começa a ler. Eu acho que vale a pena. Aí a gente analisa, a gente acredita que lendo uma ou duas, três vezes, a gente vai entendendo ou não entendendo, ou às vezes as traduções, como a gente estava comentando do verbo, eu concordo contigo, a hora que a gente começa a entender que a escrita grega tinha uma outra conotação, que às vezes as culturas antigas, às vezes uma palavra podia dizer várias coisas, né? E grego com certeza também tem isso. Então, quando a gente fala de logos e fala de verbo, de palavra, a gente vai entendendo um pouco mais. E realmente o Evangelho de João é muito interessante. E eu também não li toda a Bíblia e eu acredito que com esse trabalho que a gente está fazendo, que a Comendadoria está dando a oportunidade de a gente conhecer, a gente ler um pouco mais, a gente estudar antes de uma apresentação, porque isso vai facilitar a gente entender como é que foi feito, né, a Bíblia, porque a Bíblia realmente são vários livros, né? E foi compilado, né, no concílio. Então a gente sabe que também tem essa situação. A gente sabe que tem outros evangelhos apócrifos que não foram colocados na Bíblia. Então isso também a gente vai começando a ler, vai entendendo um pouco mais. Então só queria colocar para a gente continuar e a tua contribuição também é bem importante, tá, claro, Cláudio? Então eu queria te colocar isso também. Perfeito, Ricardo. Obrigado, irmão, Obrigado, pelas irmão. palavras. Não, eu realmente eu nunca tive assim um interesse como tenho hoje em estudar a Bíblia, os livros da Bíblia. Então, eu quero compreender, né? E eu me questiono muito, assim, qual é a intenção, né, da formação da Bíblia, né? Lá no princípio, lá quando ela foi formatada, né?
Qual que era essa intenção? Será que essa intenção ela se permaneceu com o passar dos séculos? Será que essa intenção se distorceu? Então, eu acho que a gente tem que estudar para poder compreender, né? Ou buscar a compreensão, pelo menos, né? Talvez tem coisas que a gente nunca vai compreender totalmente, mas pelo menos a gente tenta buscar, né? Mas é isso aí. Obrigado pela apresentação. Acho que foi muito Bom, válido e as reuniões estão sendo muito legais. é isso aí. Doutor Sérgio, está com a palavra, doutor Sérgio. Sem áudio. Está sem áudio. Vale, boa noite a todos, Boa noite. especialmente aqueles que eu não havia cumprimentado ainda. Inicialmente quero agradecer ao irmão Ricardo pela forma clara, organizada, profunda com que fez a sua apresentação, nos orientando a respeito do Evangelho de João, que para mim é o evangelho mais rico de todos. É o evangelho no qual eu procuro mais me deter quando eu estudo a Bíblia, e é o mais rico de todos. Ele relata a vida evangélica de Jesus, né? Jesus evangelizador, né? Jesus, na época, Jesus usou muito dos milagres como evangelização, como mensagem, né? E João retrata muito bem essa passagem de Jesus evangelizando. Eu destacaria aqui o capítulo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos. O capítulo 3 literalmente nos diz: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E vai adiante, eu não quero me alongar. Um grande necessário é a nota dominante da primeira parte da entrevista de Jesus com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Do mesmo modo que ninguém poderá entrar deste mundo sem passar pelo nascimento, ninguém poderá entrar no reino de Deus sem passar por um novo nascimento. Essa é uma das verdades fundamentais da Bíblia. A salvação do homem não é uma consequência de um melhoramento progressivo do homem. O que é carne. Do mesmo modo, o que é nascido de um lobo é um lobo. Um lobo nunca poderá se tornar um cordeiro. O homem não se poderá tornar melhor. Para que um lobo se mude em cordeiro, necessário se torna a intervenção daquele que os criou. A vida nova que começa dada pelo Espírito Santo é também um ato de poder do alto. Como pode ser isso? Jesus responde com duas palavras: água e espírito. Na Bíblia, a água é uma imagem do arrependimento. A vida nova começa quando nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos com sinceridade a nossa vida suja e indigna do Criador. Se Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, quer dizer, a todos aqueles que se arrependem. Então, o Espírito opera o milagre, dá a vida nova e dá a certeza de que possuímos. Já nasceste de novo? Era isso. Muito, muito bem, irmão Sérgio. Muito bem colocado. É o Espírito, né? É o Espírito Santo, é o Espírito que faz esse renascer, né? A transformação de um lobo em um cordeiro através do Espírito.
E o Espírito é o poder divino dentro da gente, é o renascer. Renascemos pelo Espírito. Isso é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que a gente tem que fortalecer o nosso espírito, que é dali que vem a força para a gente conseguir suportar todas as amarras, as questões mundanas aí que nos aprisionam, nos impedem de evoluir, nos tapam os olhos, nos lançam em quartos escuros onde a gente não consegue observar onde é que está a luz, ficamos totalmente cegos, ou a caverna de Platão, né? Que o irmão Lécio apresentou também em outra data, apresentou sobre a caverna de Platão, que foi muito bem essa questão de buscar a luz, de buscar entendimento, buscar o que é a verdade. É isso aí, muito bem colocado, irmão Sérgio. Já que eu falei do irmão Gledson, né? Irmão Gledson, vou tocar a palavra, irmão. Boa noite a todos. Parabenizar o meu irmão gêmeo Ricardo pela apresentação. Falar, né, do evangelho ou de algum profeta, alguma coisa assim, é muita coisa para falar e tu resumiu muito bem e colocou os principais pontos, né? Que me chamou a atenção ali, o irmão Gustavo falou muito bem, que é o que eu já vinha, né, tá me chamando muita atenção isso. Ele fala do verbo, né, da palavra, né, o que tu mentaliza, o que tu pede, tu vai colher, o que tu mentaliza, tu vai colher, né? Isso, passagem dele me chamou bem a atenção dessa parte. E outra coisa que escreveu, né? Quem anda com Deus sempre tem as graças, né? Então a gente tem sempre que pensar isso, né? Sempre andar com Deus, que a gente vai estar sempre agraciado, né? Contrário de se afastar de Deus, né? E outra coisa que colocou bem, que eu achei que me chamou a atenção, que eu acho que a gente tem que, são pontos que eu peguei que a gente tem que pensar bem botando no mundo de hoje, né? Que ele comenta ali, né, que eles conversam entre os dois que eles não são do mundo, nós não somos do mundo, nem Jesus falou que ele mesmo é do mundo, né? Então a gente tem que parar um pouco e pensar que isso aqui é só uma passagem, a gente não é daqui. Então não temos que, por isso que quem anda com Deus, se tu segue os princípios, tu vai sempre ser agraciado, né? Então a tua vida vai ser mais leve, a tua passagem aqui vai ser mais leve. Então acho que esses dois pedaços aí da apresentação me pegaram bem assim nesses pontos, que é o que a gente tem que passar aqui, né? Mas parabéns, irmão. Obrigado, irmão. É isso aí, irmão Gledson. Muito bem colocado ali, essas observações que a gente faz quando o irmão apresenta, né? Como são boas, né? Essa questão do verbo, né? Que o irmão Klasen colocou, o irmão Gledson também colocou, que a gente geralmente, né? Depende da versão, a gente lê, o princípio era o verbo. Algumas está lá, o princípio era a palavra, né? O princípio era o logos. E lá no hebraico também, né? Como é que era no hebraico antigo, né? Antes de virar grego, de virar depois latim, de virar português, olha só quantas traduções para chegar na gente. E uma palavra que tu muda, uma palavra uma data civilização, uma data, como eu posso dizer, linguagem, né, já muda totalmente a forma de interpretação. Uma palavra pode ser uma interpretação e ela pode ter em outra linguagem três, quatro diferentes. E aí as coisas podem mudar. Então, muita gente lia e pensa, talvez, né, escutando, no princípio era o verbo. Aí você, simploriamente, né, o ser humano não é simplório. É o verbo é a palavra só, é o verbalizar, é um som, uma vibração. Então, no princípio era uma vibração que ordena o universo. Aí o Ricardo diz, não, mas espera aí, lá no grego já trazia que não era isso, bem essa palavra. No princípio era o logos. O que era o logos? Era a razão. No princípio era a razão, a sabedoria divina, era a ordenação das coisas. Então, olha só como muda as coisas, né? Uma palavra, como ela modifica. Uma coisa que o Ricardo trouxe ali também que eu achei magnífico, a oração que Jesus Cristo faz antes dele, né, ir para a crucificação, né? Aquela oração, os irmãos depois
peço que os irmãos hoje à noite leiam essa oração com calma, que é uma das orações mais belas que nós temos na Bíblia. Uma das mais belas que a gente tem. Onde Cristo, ele roga por todos nós. É lindíssima essa oração, lindíssima. Então, quando puder, não, faça isso hoje à noite, antes de dormir, depois o Ricardo passa novamente ali, qual é o capítulo certinho, para que o pessoal possa reler ela certinho, porque realmente é algo que, a primeira vez que eu li, Ricardo, também me emocionei muito, porque ela é espetacular. É espetacular. Se você... a questão do ser humano é que ele nunca se coloca no lugar do outro, né? E, lógico, seria até uma infâmia, né, nos colocar no lugar de Jesus Cristo, lógico, a gente nem poderia fazer isso, mas a gente pensar, né, ele, naquele momento, Deus encarnado, Criador de tudo, criou todos nós, e o amor dele era tão grande que ele não quer perder a gente, ele não quer nos perder, ele veio até nós para não nos perder. E ele faz uma oração, ainda pede ao Pai, que está com ele, que é com ele, para que ele nos oriente, nos proteja, né, e olhe por nós. Olha só qual é a potência do amor de Deus pelo ser humano. E nós, na nossa mesquinharia diária, esquecemos todo dia de Deus. Todo dia nós esquecemos de quanto Ele fez e faz por nós. Nós só existimos porque Ele, na sua divindade plena, nos criou. Só existimos por isso. Então, como você vai renegar a isso? Não renegue. Não renegue. Simplesmente volte os seus olhos a Deus, volte a Ele, volte os seus olhos para Ele. Vou passar agora a palavra para o irmão Eliseu. Eliseu, tá aí, Eliseu. Tô sim, só tô sem câmera hoje que Por isso não minha, estava vendo. Vai com a palavra, irmão. minha câmera tá meio com problema aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, irmão Ricardo, pela apresentação. Muito bem organizada, muito bem distribuída os pontos. Muito fácil de entender, né? E, e eu volto de novo no meu comentário da semana passada. Eu acho que a Bíblia é um grande. Daqui não quero fazer nenhuma conta pontuação, mas assim, na verdade eu vejo ela mais como um manual alquímico muito forte de como fazer uma transmutação e como tu pegar um ser humano que está num caminho talvez um pouco mais, um caminho sem luz e conseguir trazer um pouco de luz para a vida, né? Fazer um processo alquímico do homem, né, normal, homem comum e um ser com uma espiritualidade muito maior, né? Então eu acredito que tem muita passagem, tem a passagem de transformação de água em vinho, né, que demonstra isso, é uma transmutação, né, e que traz muito simbolismo do homem, o homem normal, o homem que está muitas vezes focado no dia a dia, que não consegue enxergar, né, ah, essa parte espiritual. E na Bíblia você consegue ir entendendo, e eu muito tempo li a Bíblia de uma forma pensando que é uma história, e eu estava muito enganado. E nessas reuniões eu estou percebendo que tem muito aprendizado que a gente, numa vida inteira, se você estudar a Bíblia, você nunca vai conseguir tirar tudo dela, tá? Então, é isso aí. Obrigado, irmão Ricardo, tá? Obrigado, irmão. E parabéns pela apresentação, viu? É isso aí. Obrigado, irmão Eliseu. Aquela questão, lógico, nós só conseguimos mudar as coisas quando a gente consegue enxergar o que já aconteceu, né? Ou seja, se a gente está no caminho equivocado, a gente consegue ver que a gente está equivocado vendo o que a gente fez lá atrás. Pô, eu errei lá atrás, tem alguma coisa errada, e hoje me levou para esse caminho, um caminho mais para a direita, para a esquerda, para o centro. Então, a história, né? A história, ela é importante para o ser humano por isso, porque ela traz a lembrança de como as coisas aconteceram, como as coisas estão neste momento por conta do que já aconteceu, e mostra um caminho. Qual o caminho que eu posso tomar, já que eu vi lá atrás a ação e a reação, estou vendo o meu resultado hoje, qual o resultado futuro que eu quero? Então, a Bíblia é uma história, sim, é a história de Cristo, é a história da humanidade, mas não é só uma história.
é a nossa história, como já falei, né? É a nossa história. Entender que esta história não é uma história, é a nossa história, a história do ser humano, a tua história, a história do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus filhos, dos teus netos, teus bisnetos, de uma geração que vai vir, de uma geração que já passou. Toda a história está ali. Tudo está contado ali. Como aconteceu, como está acontecendo, como vai acontecer. Então, como você falou, é um manual, também é um manual, porque ela mostra como você tem que fazer para chegar ao entendimento. E eu acredito que talvez um dos momentos mais felizes de um ser humano é quando ele consegue entender as coisas. Eu acho que eu sempre busquei isso, que as pessoas têm que entender o que está acontecendo na vida delas. Aí a verdade começa a florir. As suas verdades, né? As suas verdades começam a aparecer, você começa a entender, você começa a ver a história passada, o que está acontecendo, mudar o seu futuro. Então a Bíblia traz isso, ela traz essa essa capacidade de mostrar para o ser humano a história da humanidade. E pense bem, se a humanidade amanhã tivesse um prazo final, né? Então, dia tal vai deixar de existir a humanidade. Acabou. Essa espécie não vai mais existir na face da Terra. Acabou. Não tem mais humanidade. Quão desesperador ia ser, não só pelas questões familiares, mas pela aflição da própria humanidade não se perpetuar, né? Essa seria uma das maiores aflições. Por que nós não vamos conseguir? O que o ser humano fez de tão equivocado ou está fazendo que não vai conseguir se perpetuar, né? Nos tempos e nos tempos e nos tempos e nos tempos. E aí o Gladys falou, que o Ricardo trouxe, né? Tanto Jesus disse, né? Não somos desse mundo, nem Jesus, nem os homens. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Porque o ser humano, ou o espírito humano, não é da matéria. O espírito humano, ele é algo divino, ele é algo de outra dimensão, não na dimensão da matéria, não deste mundo material. Por isso que Deus fala, né, que não somos desse mundo. Se não somos desse mundo, precisamos entender por que estamos aqui. E a Bíblia é o melhor, sem sombra de dúvida, o melhor caminho para entender isso. E aí, como foi dito nas outras apresentações, é a entrega. Se não houver entrega, a mente ela consegue destravar vários bloqueios, a nossa mente, a nossa racionalidade. Consegue várias coisas, mas isso é lógico, tá, aceitável. Isso é lógico, aceitável. Mas tem coisas que parece lógico, mas você não aceita. Isso é lógico, mas eu não aceito. Isso não é aceitável. Por quê? São as travas do coração. E o ser humano não é feito só de mente. Ele é feito de coração. E o coração é a alma da gente, é o nosso espírito. Então nós precisamos destravar essas almas. Como é que se destrava isso? Nos desarmando. A gente tem que baixar um pouco as armas nesses estudos, né, da Bíblia. Não estou dizendo isso que a gente está fazendo hoje, mas nos estudos que cada um vai fazer, né, nos desarmar um pouco para poder aceitar um pouco do que vem do coração. E aí vocês vão ver que quanta carga sairá dos ombros de vocês. Muita, muita carga vai sair. Muita. Irmão Max, qual a palavra, irmão? Tá no mute, Max. Perdão. Okay. Hoje mais uma noite iluminada, né? E muito bem iluminada pela brilhante apresentação do irmão Ricardo. O Ricardo, ele tem ele bebe de várias fontes quando ele vai apresentar um trabalho, e isso faz que um trabalho dele seja muito bem feito, muito rico em conteúdo, bom de apresentar, bom de ouvir. Um tema simbólico, complexo, o Ricardo tornou simples através da apresentação. Muito bem, irmão. Foste muito bem mesmo.
De verdade, eu acho que, infelizmente, os irmãos que não puderam comparecer hoje perderam uma noite inspirada pelo irmão Ricardo. Muito bem, irmão. Eu tive também a sorte de hoje à tarde ver uma videoaula no YouTube falando sobre o Evangelho de João para tentar, né, preparar um pouquinho melhor porque eu nunca tinha lido todo o Evangelho de João. E eu concordo com o que o irmão Sérgio falou, é o evangelho mais simbólico e mais bonito. Eu fiquei emocionado hoje com a apresentação do Ricardo. Não só pela apresentação, bela apresentação do irmão, mas pelas passagens, né? E tentando ir um pouquinho para o lado do que o irmão Klazen indagou, né? Uma pergunta que a gente se faz sempre, né? Qual que é o sentido de se ter escrito algo dessa forma, né? Mas eu prefiro o outro lado, talvez, irmão Klaas, a gente não buscar o sentido que foi escrito, quer dizer, o objetivo, a gente tentar levar para uma transmutação para que a gente possa melhorar enquanto ser humano, né? E aí tem várias passagens dos 21 capítulos do Evangelho de João que são muito marcantes. Como o irmão Ricardo colocou, o 17, o capítulo 17, quando Jesus fala com o Pai, ele sobe no Monte das Oliveiras, lá, um pouco antes da sua condenação e dele ser preso, né? E ele faz aquela prece maravilhosa, linda, né? Onde ele, depois de ter feito a Santa Ceia com os apóstolos e ter falado que um dos apóstolos, que são as pessoas mais próximas a eles, iria traí-lo, ele falou isso, ele soube. E ele também falou que Pedro ia negar ele, um dos apóstolos ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Qual que é o ensinamento que isso traz? Jesus não era um Deus, um Cristo punitivo, porque ele não puniu nem Judas e nem Pedro. O que ele fez? Ele demonstrou através da humildade, lavou os pés de todos, e uns momentos depois, quando ele se retira até o Monte das Oliveiras, ele pede ao Pai que os abençoe todos, sem exceção. Olha a lição que ele nos traz aqui, né? Só isso já valeria. E a segunda lição, ele fala o seguinte: Pai, abençoa também todos os que creem no seu nome, né? Então, pô, é uma verdadeira lição, né? Lição, e entre tantas outras. E como o irmão Gustavo falou, não é só os milagres, né? Tem muito simbolismo aí, desde o primeiro momento, né? O que é o evangelho, palavra que vem do grego euangelion, né? Que é trazer boas novas. E como o irmão Sérgio acho que colocou, ele é o primeiro evangelho e o único dos 4 canônicos, como o irmão Ricardo muito bem colocou, que ele fala de toda a vida evangélica de Jesus, né? Começando com a pré-vida dele, porque ele fala no Verbo, que é o capítulo 1, ou seja, quando Jesus nem estava encarnado ainda, né? Ele fala do Logos e do Verbo. Então, um evangelho super simbólico, e eu me emocionei com a apresentação do irmão Ricardo, porque eu tentei fazer essas comparações e tirar o que tem de bom nisso, né? E aí, como o irmão Eliseu, a Bíblia, eu vejo também como, irmão, para eu concluir agora e não me estender, irmãos, como um compêndio alquímico pro lado bom, assim. Pô, a gente tem a capacidade de transmutar muita coisa ali, através de um simbolismo magnífico. Era o que constava, comendador. Obrigado. É isso aí, irmão Max. Muito, muito bem colocado. Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo, para fazer as considerações finais. Irmão Ricardo, ó, toca a palavra, irmão. Beleza. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos os comentários. Obrigado, irmão Max, Gleckson, a todos. A gente, o irmão Gleckson, né, e o Max, a gente é irmão gêmeo, quer dizer, a gente foi para cá agora juntos, né? Então isso é muito forte. Então, obrigado pelas palavras. Agradeço também ao comendador eu acho que foi muito interessante eu ter feito esse estudo sobre o Evangelho de João. Acho que não tem nada por acaso, né? E aí, como eu comentei, né, e o Jorge também falou sobre a parte da oração, eu poderia ter falado ali, né, sobre
caminhar sobre as águas, sobre a ressurreição de Lázaro. O irmão Sérgio falou sobre o diálogo a Nicodemos. Nós temos muitas passagens, mas para mim a oração me chamou, sabe? Então, coloquei o capítulo 1, que é um capítulo que todos conhecem, e o 17 eu quis repassar para os irmãos. Então, para mim foi uma coisa forte, porque veio, não falei, eu poderia ter escolhido qualquer um outro, e eu escolhi o 17, e ele me puxou para eu colocar no trabalho de hoje. A gente estava também falando sobre a parte do grego, né? Na época também se falava o aramaico, né? Então, a gente vai, né, vendo algumas coisas ali. O Instagram tem coisas boas e ruins, e uma das coisas boas, a gente vai absorvendo. Eu escutei uma oração, né, em aramaico, né? Eu achei muito fantástico, assim, eu acho que a gente escutar talvez essa oração, eu até pensei agora naquele filme do Mel Gibson, acho que é A Paixão de Cristo, também, que é falado em aramaico. Eu não sei se tem essa passagem da oração, mas deve ser muito forte. Então, foi como o Jorge comentou, quem puder escutar essa oração ou ler essa oração, acho que é interessante. E desejar uma boa noite a todos. Obrigado pela presença e obrigado por todos os comentários. É isso aí, irmão. Parabéns novamente e obrigado aí pela presença de todos nessa noite aí. Foi muito boa a tua apresentação, Ricardo. É isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado.